Uno Mille Fire. Vamos começar pelo motor que sustentou o Uno por mais tempo do que qualquer outro. O Fire 1.0 de 8 válvulas chegou entregando 58 cavalos e 8,8 kg de torque, números modestos no papel, mas que na prática se traduziam em consumo de 12,3 km por litro na cidade e 14,7 km por litro na estrada, segundo medição do Inmetro. 0 a 100 em 16,5 segundos, nada empolgante, mas ninguém comprava um Mille Fire para impressionar no sinal. Comprava para rodar todo santo dia sem dar dor de cabeça. E é exatamente isso que os relatos de dono comprovam até hoje. Gente com mais de 200 mil quilômetros rodados e motor sem sinal de desgaste. Foi esse motor que transformou o Uno de carro popular em sinônimo de durabilidade no Brasil inteiro. Uno 1.5R. Antes do Fire, antes do Mille, o Uno já tinha dado uma prova de que sabia ser divertido. O 1.5R chegou em 1987 com motor de 86 cavalos, número enorme para um carro tão leve quanto o Uno. O resultado, 0 a 100 em 12 segundos e velocidade máxima de 162 km por hora, marcas que deixavam concorrentes da época no chinelo. Por fora, faixas laterais, rodas esportivas, tampa traseira em preto, cintos vermelhos e até freios dianteiros a disco ventilado, item raro num popular daquela época. Não tinha pretensão de competir com o esportivo de verdade, mas para muito jovem dos anos 80 foi exatamente isso que ele representou, a primeira sensação de velocidade dentro de um carro acessível. Uno Mille. Esse aqui é o capítulo que decidiu o destino comercial do Uno. Em 1990 a Fiat decidiu parar de complicar e simplificar tudo. Motor de 1000 cm3, sem luxo, sem extravagância, focado só em rodar e custar pouco. E funcionou melhor do que qualquer plano de marketing poderia prever. Logo depois veio a série Brio, com carburador duplo entregando 54 cavalos, e em 1992 chegou o Uno Electronic, com ignição eletrônica mapeada e 56 cavalos, sendo o primeiro do segmento a oferecer versão 4 portas com ar-condicionado de fábrica. O Mille se tornou o primeiro carro de uma geração inteira de brasileiros. Ele não tentava ser bonito. Tentava resolver, e resolvia. Uno Mille EX. Só que ter um carro que só resolve, sem nenhum charme, começou a cansar o comprador depois de um tempo. A Fiat lançou o EX, mantendo a base mecânica do Mille, mas dando uma trégua no acabamento espartano. Detalhes internos melhores, visual mais agradável, pequenos confortos que faziam diferença para quem passava horas dentro do carro trabalhando. A carroceria seguia a mesma linha reta de sempre, sem mudanças estruturais, porque o que precisava mudar não era a lataria. Era a sensação de estar dentro do carro. Uno Mille Economy. Quando o preço do combustível resolveu pesar de verdade no bolso do brasileiro, a Fiat teve uma resposta na manga. Em 2008 chegou a versão Economy com quinta marcha mais longa, óleo de motor revisado, modificações na suspensão, pneu de baixa resistência ao rolamento e um econômetro no painel, indicador de consumo instantâneo que ajudava o motorista a economizar em tempo real. O resultado declarado pela própria Fiat foi cerca de 10% mais economia em relação à versão anterior. Não era sobre potência, era sobre rendimento, e essa decisão reforçou ainda mais a imagem do Uno como carro racional por excelência. Novo Uno Vivace. Em maio de 2010 o Uno parou de ser o carro quadrado que todo mundo reconhecia de longe. Nasceu a segunda geração, com motores Fire Evo 1.0 e 1.4, e o Vivace chegou representando essa virada visual, linhas arredondadas no lugar dos ângulos retos, design que o próprio mercado descreveu como round square, painel mais organizado e comandos modernos. O motor 1.0 entregava 75 cavalos e o 1.4 chegava a 88 cavalos, números bem superiores ao Mille antigo. A proposta de sempre continuava ali, ser acessível, mas agora mirando um comprador que já não aceitava qualquer coisa só porque era barato. Novo Uno Sporting. Dentro dessa nova geração, quem queria um pouco mais de atitude encontrava no Sporting a resposta. Lançado em dezembro de 2010, vinha com motor 1.4 Fire Evo entregando entre 85 e 88 cavalos dependendo do combustível, rodas de liga leve diferenciadas, detalhes escurecidos pelo carro inteiro e acabamento interno com toques em vermelho que davam aquele tom mais jovem ao painel. Não tinha a pretensão de ser rápido de verdade, mas tinha presença, e isso conquistava um público jovem que queria dirigir um Uno sem parecer estar dirigindo o carro mais simples da garagem da família. Uno Cial. E depois de 37 anos rodando as ruas do Brasil, com mais de 4,3 milhões de unidades fabricadas na planta de Betim, o Uno encerrou sua história em 2021 com uma última versão pensada para ser lembrada. O Cial saiu em apenas 250 unidades, todas pintadas na cor exclusiva cinza Silverstone e com uma plaquinha numerada identificando cada exemplar, tornando cada carro praticamente uma peça de colecionador antes mesmo de rodar o primeiro quilômetro. Para um carro que foi ferramenta de trabalho, primeiro carro e parte da rotina de milhões de brasileiros, terminar assim, com respeito e numeração própria, foi o mínimo que ele merecia depois de tudo que entregou. Curtiu? Deixa o like e já se inscreve no canal. Até mais!